Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando a religião perde o contato com o coração. Lucas 11, do versículo 37 ao 54, é o nosso texto hoje. Eu sou Sandra Reis, estou aqui para lermos a palavra juntos. Você já está aí com a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta para fazer as anotações? Você, quando aprende, aplica na sua vida? Me diga de onde você lê a Bíblia comigo, quais são os aprendizados que você tem colocado em prática e quais você acha que ainda precisa desenvolver no seu viver diário? Vamos à nossa leitura? Lucas 11, o versículo 37, que tendo Jesus terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo, do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em você. E verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim, vocês dão testemunhos de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: Eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Nesse texto, Jesus está com os fariseus e mestres da lei, especialistas religiosos. Jesus é convidado a comer na casa de um fariseu. A refeição se torna um espaço de conforto entre aparência religiosa e verdade interior. É um confronto entre o que eu sou religiosamente e entre a verdade que eu realmente uso no meu dia a dia. Eles já eram conhecedores de toda a palavra, eles tinham esse conforto de saber e conhecer todas as escrituras.
mas, na verdade, não aplicavam isso na sua vida. Eles queriam saber de algo que era externo e esqueciam do interior. Jesus aceitou o convite para comer com ele. Jesus não evita ambientes tensos. Ele entra onde o coração humano se esconde através de papéis, de posições, de lugares em que ele é alguém ou tem um nome. Crescimento acontece quando aceitamos esses diálogos desconfortáveis. Não fuja de conversas que revelam verdades importantes. Muitas vezes passamos por desafios porque não queremos confrontar ou conversar para resolver. O fariseu se admira porque Jesus não lavou as mãos antes da refeição. E ele fica espantado com isso. Jesus entende e ele começa a questionar por que que a tradição foi colocada acima do propósito. A lei havia sido transformada em controle, não em cuidado. E esses excessos de regras podem esconder esse medo de perder a identidade. Era o que eles sempre procuravam, trazer Jesus para um lugar onde ele fosse questionado e ele pudesse trazer para eles um lugar de pegar Jesus em momentos que não condiziam com aquilo que para eles era o certo. Jesus falou assim, ó, vocês limpam o exterior, limpam fora, mas e dentro? Não havia coerência com aquilo que estava aqui fora, com aquilo aqui dentro, não é? Não havia essa coerência externa, mas dentro era uma desordem total. Deus vê o nosso coração antes de todo o nosso comportar. Hum? Tem que haver um olhar de o que eu faço precisa ter coerência. E Jesus questiona isso. Você está me pedindo algo que nem você tem. Como que é isso na sua vida? Como que você utiliza o que você sabe para ordenar e organizar? Não havia coerência nesse lugar, porque Jesus conhecia o coração e o pensamento daquele homem. Mesmo sendo questionado, ele entende esse lugar e ele diz: Olha, vocês são insensatos. Hum? Jesus usa uma palavra para trazer para ele. Deem do que está dentro de você. Deus deseja a nossa generosidade, essa generosidade que nasce do coração para fora. A verdadeira mudança acontece quando os meus valores internos se alinham com as ações, transformar intenção em prática concreta. E Jesus denuncia essa hipocrisia religiosa porque a fé havia se tornado um peso, não um caminho, não um direcionamento para chegar até Deus. Negligenciar a justiça e amor invalida essa religiosidade. E entender que eu posso priorizar o amor, a justiça, a verdade, o que a palavra de Deus traz. Os mestres se sentem ofendidos, eles falam, Senhor, você está nos ofendendo. Por quê? Porque a verdade confronta essa identidade rígida de religiosos. As nossas defesas surgem quando somos ameaçados. E ali ele diz: Eu estou desconfortável. Né? Jesus está usando o desconforto para dar a eles a oportunidade de crescimento. Quantas vezes Jesus não faz isso com você? Quantas vezes você não é confrontado para você crescer e você fica bravo? Jesus confronta essa herança de violência espiritual. Honrar profeta exige viver a mensagem deles. E às vezes nós repetimos padrões inconscientes, padrões que precisamos quebrar. Quebrar esses ciclos nocivos com escolhas mais conscientes. E Jesus denuncia esse bloqueio, esse acesso à verdade. Jesus está trazendo
esse lugar que foi usado para controlar, não para libertar. Essa manipulação espiritual. E essa manipulação espiritual gera a culpa, a dependência. Use o seu conhecimento para libertar, não para oprimir. Jesus não atacava as pessoas, ela atacava o sistema que adoecia a alma. E ele convida a integração entre a fé, a verdade, a humanidade. Quando a fé deixa de tocar o nosso coração, ela se torna pesada, ela se torna uma cruz. Mas quando ela encontra a nossa verdade interior, ela liberta, ela nos deixa livre. É isso que Jesus está questionando aqui. Vocês colocam muito peso, vocês trazem culpa, adoecimento. A palavra não é para isso, a palavra é para liberdade, é para que haja libertação. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, abençoe sua vida, que você possa aprender com cada gota da palavra, todos os dias, a se transformar, a entender a verdadeira mensagem do Evangelho, que é poder para libertar o homem de todas as suas amarras e prisões. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.